Nesse curso, a gente vai tratar sobre os atos processuais e, por fim, sobre as nulidades que eventualmente recaiam sobre esses atos. Esse tema dos atos processuais, primeiramente, é importante dizer, ele é muito letra de lei. Então, muito do que vai cair em eventual prova, principalmente objetiva, é leitura do CPC. A gente vai tratar aqui dos principais assuntos, dos principais temas, mas de todos os assuntos tratados, é um daqueles que mais depende de ler a lei, ler o CPC sobre o assunto. Os principais artigos a gente vai trazer, mas é importante essa leitura. E é importante, antes de tratar sobre os atos processuais em si, é diferenciar procedimento e processo. Por quê? Porque isso vai impactar na questão da competência, que estuda lá em direito constitucional, competência privativa, concorrente. O procedimento, ele é um conjunto ordenado de atos processuais voltados a uma finalidade. Então a gente vai estudar os atos processuais, que são todos os atos dentro de um processo, basicamente. É uma definição bem genérica. E o que é o procedimento? É você pegar cada um desses atos, colocar eles numa ordem pré-definida, com um objetivo final, que é chegar a uma sentença, chegar a uma tutela do direito material. O procedimento, ele é de competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Isso significa dizer que o Estado de São Paulo, por exemplo, ele pode legislar sobre um procedimento, mas não sobre processo, que é de competência legislativa privativa da União. Então, o processo, que envolve poderes, deveres, ônus, faculdades das partes, só a União. Não pode o Estado de São Paulo vir legislar sobre os poderes das partes, por exemplo. Mas o procedimento, que é a forma como esses atos ocorrem, pode. Há um exemplo que o professor Fernando Gagliardoni traz, muito interessante, que no Amazonas, alguns lugares muito remotos, tem a citação por toco. É algo que não está no CPC, é algo de lá, em que o oficial de justiça ele pega um barco, deixa o mandado de citação num pau, assim, um toco, e volta no outro dia para ver se está lá. Pode legislar sobre isso? Pode. Por quê? Porque isso é procedimento, não é processo. Tratando especificamente agora dos atos processuais, a primeira coisa que a gente estuda é a forma deles. E, em regra, os atos processuais têm forma livre. Então, em regra, um ato processual ele pode ser feito da maneira que se parecer mais conveniente no caso concreto. A lei, em regra, não exige que a forma seja A ou B, mas traz essa liberdade para os atores processuais decidirem. Excepcionalmente, porém, a lei pode exigir uma forma específica, como a escrita. Então, existem alguns atos processuais que não podem ser feitos de forma oral, eles devem ser feitos de forma escrita, e assim por diante. Vamos partir do pressuposto que um certo ato processual tem uma forma prescrita em lei. Então, ele tem que ser feito de tal maneira, e ele não foi de tal maneira. Ele necessariamente será anulado? Não. Por quê? Porque aplica-se no CPC de 2015 de forma muito intensa a teoria da instrumentalidade das formas. É uma teoria desenvolvida pelo professor Cândido Rangel Dinamarco, que ela é extremamente utilizada no CPC de 2015. A ideia é, todos os atos processuais, todas as formalidades que estão envoltas nesses atos processuais, elas têm uma finalidade. Elas querem atingir um objetivo. Por exemplo, a citação é um ato processual que tem um objetivo: integrar o réu ao processo. Se o ato processual não foi feito da forma que deveria, mas deu certo, chegou naquele objetivo, está valendo. Então, é aquele exemplo que a gente já usou em outras aulas. A citação foi feita de forma errada. Deu tudo errado na citação. O oficial de justiça fez alguma coisa errada, o correio fez algo errado, o e-mail que o Poder Judiciário utilizou estava errado, enfim. A citação não foi bem feita. Mas deu certo. O réu, por algum motivo, chegou no processo. O primo do réu trabalha no fórum e falou: olha, tem um processo contra você lá, acho que era bom você olhar. O réu foi lá por conta própria, pegou o processo, contratou advogado, contestou. Apesar da citação tecnicamente ter sido feita de uma forma errada, não ter observado a formalidade que deveria, tá tudo certo, tá válido, o processo corre. Por quê? Porque a finalidade foi atingida. Assim, a instrumentalidade das formas, ou seja, as formas são apenas um instrumento para uma certa finalidade. Os atos processuais, em regra, são públicos. Isso significa que eu, você, qualquer pessoa, podemos ter acesso aos atos processuais. Está tendo um processo, não sei o quê, a gente pode ir lá no fórum olhar o processo. Porém, excepcionalmente haverá segredo de justiça. O que é o segredo de justiça? É aquela situação em que poucas pessoas vão ter acesso. Juiz, partes, advogados. E quando que vai ter segredo de justiça? O CPC traz um rol que é exemplificativo, ou seja, pode ser que no caso concreto o juiz analise e fale: olha, não está naquele rol, mas é caso de segredo de justiça, vamos decretar o segredo de justiça.
Primeiro é quando reclamar o interesse público ou social. Então, tem um interesse naquele processo que envolve o público, a sociedade, que faz com que a sua publicidade pode ser um problema. Imagina talvez um grande contrato aí, em que não seria bom o conhecimento das pessoas sobre ele, que poderia trazer algum problema, interesse público, segredo de justiça. Ações de família. Ações de família, na verdade, é uma redução do que está no CPC. Espero que você esteja com o CPC aberto, você vai ver que ele vai falar de um monte de ação. Guarda, alimentos, não sei o quê. Resumão, família. Então, geralmente vai ter uma ação de família, vai ter esse segredo de justiça para proteger ali a esfera familiar. Mas detalhe, tem que envolver uma questão de família. Não basta que as partes sejam familiares entre si. Suponha que um pai e um filho celebraram um contrato e estão discutindo esse contrato, uma compra e venda. Não, é uma ação de família. Nesse caso, a princípio não há segredo de justiça, a não ser que se enquadre em outra hipótese. Mas não é uma ação de família. Diferente, por exemplo, de uma ação de divórcio. O terceiro ele é bem aberto, direito constitucional à intimidade. Então, se o juiz perceber no caso concreto que a publicidade pode trazer um problema de intimidade, por exemplo, pensando na questão criminal, um processo que envolva um crime sexual contra a dignidade sexual, existe uma intimidade ali por trás, o juiz pode decretar o segredo de justiça. E no fim, na arbitragem, quanto à confidencialidade prevista. Então, quando as partes celebram a arbitragem, elas podem prever a confidencialidade. Nesse caso, também há segredo de justiça. Então, em regra processual, excepcionalmente, segredo de justiça. E aqui o artigo 189 ele vai explicar como que é esse segredo de justiça e quais partes podem ter acesso. Ele é bem autoexemplificativo. Então, o direito de consultar os autos do processo que tramite segredo de justiça e de pedir certidões em seus atos é restrito às partes aos procuradores. Então, quem vai ter acesso a esse processo? Obviamente, o juiz, que está ali atuando, né? O seu assistente, enfim. E quem mais? Quem de fora? As partes e seus procuradores, os advogados dela, o defensor público. Bem como, eventualmente, um terceiro interessado. Então, o terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão de dispositivo da sentença, bem como de inventário de partilha resultante de divórcio e separação. Pode ser que um terceiro tenha algum interesse naquele processo. E aí não é que ele vai ter um acesso irrestrito ao processo, mas ele pode pedir certidão sobre alguns pontos desse processo, por exemplo, o dispositivo da sentença, que lhe será útil. Mas ele precisa demonstrar para o juiz, nesse caso concreto, que há esse interesse jurídico, e aí o juiz vai analisar no caso concreto. Então, quem pode acessar o segredo de justiça? Partes, procuradores, além, obviamente, do juiz. Eventualmente, um terceiro interessado, desde que comprove ao juiz esse seu interesse, pode também ter acesso a algumas partes do processo. Assim a gente encerra esse primeiro bloco.